Quando o baiano diz que alguém é arretado, está querendo dizer que essa pessoa é muito bacana, é porreta, né? São expressões populares na Bahia que cabem perfeitamente no Divaldo. Ele é um senhor que está hoje com 88 anos e na ativa, trabalhando muito. Ele nasceu em Feira de Santana, por isso eu perguntei se tem algum baiano aqui, né? Não seria comprovante dele. Ele se comunica com os espíritos desde a infância, desde muito novinho ele tem essa comunicação. Ele é reconhecido como um dos maiores oradores espíritas da atualidade. E ele é o maior, ou um dos maiores divulgadores da doutrina espírita pelo mundo. O trabalho dele ganhou, né? Ganhou o mundo, não se restringe apenas aqui ao Brasil. Eu trouxe para vocês alguns dados apenas para ilustrar a magnitude, né, do trabalho dele. Ele é um educador com mais de 600 filhos adotivos. Quando eu fui estudar a história dele para trazer para vocês, eu senti a maior vergonha, porque eu sou mãe adotiva de um garoto e achava que eu estava fazendo muito. Ele tem 600 filhos adotivos. Ele tem mais de 200 netos e bisnetos. E ele criou uma obra que orienta, acolhe, educa mais de 3.000 crianças. Mais adiante eu vou apresentar para vocês também algumas dessas atividades que são desenvolvidas, né, na Mansão do Caminho. Ele atende especialmente as pessoas de baixa renda, as mais necessitadas, né? Ele já proferiu, esses dados são de 2012, portanto esses números já cresceram, né? Tanto. Ele já proferiu mais de 13.000 conferências em mais de 2.000 cidades do Brasil. Ele já falou em 65 países do mundo. Ele já esteve nos 5 continentes. E ele já concedeu mais de 1.500 entrevistas por rádio, TV, no Brasil e no exterior. Como médium, ele já publicou 255 livros, com mais de 8 milhões de exemplares. Os livros estão caindo. Estou apanhando. E ele psicografou mais de 200, para ser exato, 211 autores espirituais. Muitos desses autores ocupam lugar de destaque, né, na literatura, no pensamento, nas religiosidades universais. Eu trouxe para vocês uma simples representação da conferência mais recente que eu encontrei no site, né, que divulga a obra dele, que foi em março agora de 2015, em Ponta Grossa. Como vocês podem ver, a plateia é bem pequenininha, né? As pessoas fazem questão de ouvi-lo, onde ele vai falar, as plateias lotam. Em 1952, ele criou a Mansão do Caminho. Essa Mansão do Caminho hoje é um complexo educacional com 83.000 metros quadrados, tem 52 edificações e atende mais de 3.000 crianças diariamente. Crianças e jovens, né, como eu já disse antes, de família de baixa renda, fica em Pau da Lima, que é um dos bairros periféricos mais carentes de Salvador, na Bahia. Toda a renda proveniente das obras do Divaldo, assim como os direitos autorais, né, dos livros que são publicados, que ele psicografa, foram doados à Mansão do Caminho e a outras entidades filantrópicas sem cartório. Então ele não se beneficia pessoalmente da renda
trabalho que ele faz. Toda a renda é destinada à filantropia. Trouxe para vocês algumas imagens da Mansão do Caminho, que é onde está centralizada a obra dele, e aí a gente pode ver o trabalho que ele faz aqui com adolescentes e jovens, aqui o trabalho de odontologia. Ele tem um trabalho de parto, né, que assiste as mulheres perclientes. Ele tem uma creche, ele tem um centro de estudos da doutrina espírita, e ele tem nessas instalações, como eu disse, 52 edificações onde são desenvolvidas as atividades mais variadas, né, tanto de educação quanto de capacitação profissional, não só dar o pão, né, mas também capacita as pessoas para trabalhar e gerar própria renda. E eu escolhi para trazer para vocês, entre os autores que o Divaldo Pereira Franco psicografa, uma pessoa que é minha companheira há muitos anos. E eu fui bem tendenciosa porque ela tem uma obra ligada à psicologia muito densa. E eu estou me formando em psicologia e gosto muito. Então eu fui tendenciosa, vocês me perdoem, né? Mas eu puxei a sardinha para o meu lado. Né? Eu escolhi a Joana de Ângeles. Vocês já conhecem? Quem aqui já leu algum livro dela? Boa parte das pessoas, né? Ela tem uma obra muito focada na psicologia. São livros assim que ajudam muito a gente a compreender as relações, os comportamentos, né? E a nossa trajetória aqui. Ela é uma guia espiritual do Divaldo, que ela se atribui a autoria da maior parte dos livros que ele publica. E a obra dela é composta por dezenas de livros, e muitos desses livros são traduzidos para diversos idiomas, não ficam restritos aqui ao Brasil, né? E ela trata de temas existenciais, filosóficos, de temas religiosos, psicológicos, como eu disse, e transcendentais. As obras dela estão muito ligadas à psicologia junguiana e à psicologia transpessoal, que dentro da ciência psicologia são áreas de estudo que admitem e trabalham com essa energia psíquica, né? Que algumas escolas não consideram ou não têm como foco, né? Mas nessas duas áreas, aí essa energia que nós que estudamos um pouco da doutrina conhecemos e cremos na existência, né? Dessa energia. E essas duas áreas da psicologia, tanto a junguiana quanto a transpessoal, se ocupam, né, dessa energia também. Bom, a primeira manifestação da Joana de Ângeles para o Divaldo ocorreu no dia 5 de dezembro de 1945. Ela se apresentou com o nome, né, o epíteto que a gente chama, de um espírito amigo. E por muitos anos usou esse pseudônimo para se comunicar. Na obra A Veneranda Joana de Ângeles, que foi publicada em Salvador pela Editora Leal em 1987, os autores Celeste Santos e Divaldo Franco defendem que esse espírito, Joana de Ângeles, teria sido a Joana de Cusa, uma das mulheres que acompanhava Jesus no momento da sua crucificação. Além dessa encarnação como a Joana de Cusa, também são atribuídos a Joana de Ângeles as seguintes personalidades históricas: a Santa Clara de Assis, que viveu no século XIII, né? E era seguidora de São Francisco, fundadora da Ordem das Clarissas. Então, em uma das encarnações, Joana teria ocupado essa identidade. A Joana Inês de la Cruz, que é o pseudônimo religioso de uma poetisa mexicana, Juana de Asparre, que viveu durante o século XVII. E ainda a identidade de Joana Angélica de Jesus,
também Sodor e depois abadesa, que viveu no início do século XIX e protagonizou o doloroso drama da independência da Bahia. Então, pelo que se conhece, Joana de Ângeles, durante as suas encarnações, ocupou essas identidades. Como a gente pode ver, todos os papéis com bastante significado, papéis de uma mulher forte, de uma mulher de muita fibra. Dentre as obras que Divaldo psicografou através do espírito da Joana de Ângeles, destacam-se as séries psicológicas, que são mais de uma dezena de livros, em que a Joana estabelece uma ponte entre a doutrina espírita e essas modernas correntes da psicologia, como eu citei para vocês, a junguiana e a transpessoal. Dentre os livros psicografados, que trazem a assinatura da Joana de Ângeles, psicografados pelo Divaldo, os que mais sobressaem, os que são mais conhecidos e comercializados e lidos, são A Messe de Amor, que foi publicado em 1964, onde ela transmite mensagens que foram destinadas ao centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois vem, não necessariamente nessa ordem de importância, a importância é uma só para as três, são as três mais conhecidas. Dimensões da Verdade, de 1965, onde ela discorre sobre alguns conceitos doutrinários e evangélicos. E o terceiro livro, As Leis Morais da Vida, que é de 1976, onde ela faz uma análise das leis divinas. Além desses três que são destaque, tem vários outros. É lógico que eu não trouxe todos para vocês, porque não seria interessante eu ficar lendo títulos de livros dela, que são muitos. Eu trouxe apenas alguns exemplos, que são Jesus e Atualidade, Momento de Saúde e Consciência, Autodescobrimento, uma busca interior, Desperte e Seja Feliz, Vida, Desafios e Soluções, Amor Imbatível Amor. E como eu disse a vocês que eu ia puxar a sardinha, eu trouxe os três livros da Joana que eu gosto, que formam uma trilogia, um complementa o outro, que são voltados bem especificamente para a psicologia. O primeiro publicado foi O Homem Integral, esse exemplar. Eu já tive a curiosidade de olhar na estante. Nós temos aqui na feira os três livros que eu vou apresentar, portanto, se alguém se interessar, pode depois já começar a leitura deles, Nesse livro, que é o primeiro da trilogia, ele é um ensaio da psicologia espírita que demonstra que a filosofia e a psicologia tentam compreender o homem de forma segmentada, fragmentada. E a proposta da Joana nesse livro é exatamente o contrário, é mostrar que nós, homens, somos seres integrais. Não é possível a gente se dividir, não existe a Mirtes profissional, a Mirtes mãe, a Mirtes da sociedade, a Mirtes das obras que ela faz ou que ela deixa de fazer. A Mirtes é um ser integral, um ser complexo, que vive aqui nesse plano terreno cercado de energia, transmitindo e recebendo energia o tempo todo. E não tem como a gente se segmentar. Então, esse primeiro livro ela dá uma ênfase muito grande nessa questão, que a nossa sociedade, nossa ciência positivista, ela vem ao longo da história dividindo a gente, O exemplo bem claro disso é a medicina, que é uma área extremamente positivista e extremamente segmentadora, Você tem um médico que é especialista na sua unha do dedão. Você tem outro que é especialista na rótula do seu joelho. Você tem outro médico que é especialista nos poros da sua pele. A medicina ela vai se especializando, vai compartimentando e dividindo a gente. E às vezes, não estou fazendo uma crítica, eu estou dizendo que é assim, que a nossa medicina tem sido assim. E às vezes o que a gente tem é uma questão que não
está nem no dedão do pé, nem no umbigo, nem na mão. A gente tem uma questão, às vezes, emocional, às vezes psicológica, que está afetando, né, o nosso corpo. E que a medicina, às vezes, se exime de ver por causa dessa segmentação. O que a Joana vem propor é exatamente o contrário disso. É que a gente perceba a nossa integralidade. Nós somos um ser integral, nós não somos partes, né, de um ser. O segundo livro é este aqui, que se chama Plenitude. Neste livro, a Joana vai abordar os diversos tipos de sofrimento a que a gente está sujeito. Ela aborda os sofrimentos físicos, os sofrimentos morais, os sofrimentos psicológicos, emocionais, que muitas vezes levam a gente ao desespero, que muitas vezes destrói, né, a vida das pessoas, que muitas vezes impede as pessoas de atingirem essa plenitude, essa completude, que é o nosso destino. Todos nós estamos aqui num caminho em direção à luz. Nós estamos aqui, seres ainda sujeitos a falhas e erros, mas com o propósito de um dia sermos plenos, de um dia sermos luz, da gente se integrar novamente à natureza divina. Por mais que a gente sofra, por mais que a gente tenha defeitos, por mais que a gente esteja sujeito a vícios, por mais que a gente caia, e a gente cai muitas vezes, às vezes todo dia, muitas vezes no mesmo dia, mas a proposta desse livro é mostrar que esse sofrimento, ele é uma escola, ele é um caminho, ele é uma forma da gente se burilar para a gente ser pleno. Nossa finalidade aqui é ser pleno. O sofrimento faz parte desse caminho, mas ele não é o nosso objetivo final, ele não é a nossa meta. Ele é um instrumento para que a gente atinja, né, essa plenitude. Ela faz então, nesse livro, após analisar a questão do sofrimento, ela faz uma proposta de autoconhecimento. Ela faz uma proposta da vivência evangélica aliada ao autoconhecimento e ao que tende, né, que a gente tem que buscar, através do autoconhecimento da vivência evangélica, um comportamento lúcido. Nós somos seres sujeitos a várias vicissitudes na vida. O nosso sofrimento, muitas vezes, não está em nós, vem de fora. É uma família, um problema de família, é uma questão profissional, é um adoecimento. A gente está sujeito a vários tipos de sofrimento, mas diante de qualquer um deles, a gente tem a plena capacidade de conhecer as próprias capacidades de enfrentá-lo, de conhecer as próprias limitações, de tirar de dentro de nós a coragem, a paciência, a abnegação, para lutar contra esse sofrimento, de uma forma digna, de uma forma serena. Nós não deixamos de sentir a dor, mas a dor não tem que nos paralisar. A proposta dela é muito nesse sentido. Todos nós, se estamos aqui, em algum momento sofreremos. A forma como a gente vai lidar com esse sofrimento vai fazer diferença nessa nossa caminhada para a plenitude. E a forma que ela propõe é essa: autoconhecimento, que pode parecer uma palavra muito comum, né, que é muito usada. As pessoas estão aí vendendo o autoconhecimento como uma solução mágica, mas que é muito difícil e doloroso de ser feito. Porque muitas vezes a gente consegue mostrar uma aparência externa para as pessoas muito melhor do que aquela que a gente está sabendo que tem interiormente. Então, a gente se conhecer de fato, com honestidade, com clareza, exige muita coragem para admitir a nossa fragilidade, os nossos defeitos, a nossa incapacidade de melhorar de uma forma mais rápida. Se a gente se propõe a se conhecer, a gente está se propondo a sofrer também, com certeza. Mas é um sofrimento que, em determinado momento, vai servir de amadurecimento para nós.
e vai nos ajudar nessa caminhada, então, rumo à plenitude. O terceiro livro que completa, então, essa trilogia é esse, que se chama O Ser Consciente. Nesse terceiro livro, que é fundamentado no estudo da personalidade humana, e aí a psicologia tem todo um tratado, né, sobre personalidade, que ela utiliza muito bem, ela vai trazer para nós um manual de sugestões e de diretrizes que contribuem para a aquisição da própria consciência, com direcionamento para uma ética cristã, espírita e feliz. Esse livro Ser Consciente, ele nos dá a capacidade de aprender na prática, porque eu estou aqui dizendo que a gente pode se conhecer melhor, que a gente se conhecer melhor vai ajudar a gente a sofrer menos, mas como que eu vou fazer isso? Esse livro vai complementar então essa proposta da Joana, trazendo ações práticas que a gente pode adotar. E aí cada um de nós, dentro da sua própria forma de ser, vai poder selecionar uma ou outra sugestão dela e aplicar na sua vida. É como um manual mesmo prático. O que eu queria trazer para vocês dos livros dela, eu já vi, então, já falei para vocês, né, que os três estão vendo ali. Se alguém tiver interesse, depois pode procurar. E eu quis trazer para vocês um tema, para não deixar de registrar que hoje é o dia de finados, é um dia em que a gente volta o pensamento para a morte, e a morte, por mais que as pessoas sejam esclarecidas, sejam conhecedoras das doutrinas reencarnacionistas, sejam estudiosos do assunto, é um tema que intriga, é um tema que deixa inseguro, e assim, é um tema que as pessoas falam muito pouco. Na nossa sociedade, especialmente ocidental, a morte é um tema tabu. As pessoas preferem não tocar nele, preferem, né, reservá-lo só para aqueles momentos em que são obrigadas a se deparar com a morte, né? E a morte, muitas vezes, ela está no cerne de muitas dessas questões que a gente traz, que nos fazem sofrer. O luto mal elaborado, o luto não trabalhado, ele pode trazer muito mais sofrimento do que algumas outras doenças, do que algumas outras situações que a gente passa na vida. Então, eu quis aproveitar este momento para ler desse livro aqui, Ser Consciente, um trecho de um capítulo que se chama Medo e Morte, exatamente para propor essa reflexão sobre o dia de hoje, né? Para nos obrigar mesmo a dar uma olhada para esse tema, para a gente não fugir dele. Ela diz então que os mecanismos de evasão do ego mascaram a realidade do self, normalmente receoso de emergir e predominar o que é a sua fatalidade. O ego sou eu, e o self, vocês sabem que é, né? Todo mundo já pegou o celular e fez um selfie, né? É eu me vendo, né? A imagem do eu. São alguns termos da psicologia que eu vou tentar, né, tornar menos técnico para vocês, né? Fatores ponderáveis, porém, respondem pelos estados fóbicos do ser. Desde os distúrbios gerados pelo quimismo cerebral, responsáveis por desarmonias variadas, até os fenômenos de natureza psicológica, decorrentes dos conflitos vivenciados pela mãe gestante, reacionária à concepção, tensa ante a responsabilidade, amargurada pelas incertezas e os insucessos de parto, predominando os choques pós-natais quando o ser é retirado do aconchego intrauterino, onde se sente seguro e colocado num meio hostil, no qual tudo parece ameaçar a frágil existência. Então, o nosso medo começaria ali, né, no trauma do parto, quando a gente é retirado de um ambiente seguro, aconchegante, caloroso, e é jogado, né, nesse mundo. O nosso cordão umbilical é cortado e a gente
passa a depender da gente mesmo, né, para respirar ou para viver. Podem-se assinalar ainda outros fatores, quais os de natureza psicogênica, como de caráter preponderante na formação patológica dos comportamentos fóbicos. Os comportamentos fóbicos são aqueles ligados ao medo que a gente sente. A educação do lar, a mãe dominadora, o pai negligente ou reciprocamente, não raro esmagam a personalidade do educando durante o trânsito infantil. São inumeráveis os fatores preponderantes como predisponentes nas psicopatologias do medo, responsáveis por estados lamentáveis na criatura humana. Insinua-se o medo de forma sutil, aparentemente lógica, tomando conta das paisagens da psique, como insegurança tormentosa povoada de pesadelos órfãos, que levam a alucinações e impulsos incontroláveis de fuga, até mediante o concurso da morte. Tem sido cada vez mais crescente, infelizmente, nos nossos dias, as pessoas que são acometidas de síndrome do pânico, de transtornos fóbicos em geral, e achei assim, muito importante trazer esse tema hoje, né? Porque o medo, o nosso medo da morte, ele não deixa de ter um pouco de fobia, né? É o medo do desconhecido, é o medo da gente chegar onde a gente não sabe, é o medo da gente ter que se defrontar com o que fomos aqui, né? Com o que fizemos. Então, ele é um medo que pode se tornar fóbico. Talvez aí esteja o motivo da gente querer muito pouco falar sobre a morte, porque esse tema desperta os nossos medos mais profundos. Com o tempo, alternam-se as condutas do paciente. Apatia mórbida ou pavor contínuo, ambos de gravidade indiscutível. Na psicogênese, porém, dos estados fóbicos em geral, não se pode descartar a anterioridade existencial do ser, em espírito, peregrino que é de inumeráveis reencarnações, cuja história traz escrita nas tecelagens intrincadas da própria estrutura espiritual. Comportamentos irregulares, atividades lesadoras, ações perversas ocultas que não foram desveladas, inscrevem-se na consciência profunda como necessidade de reparação, que ressurgem desde a nova concepção, quando ocorrem os fatores que os despertam, permitindo-lhes a imersão do inconsciente e passam a trabalhar o ser real, levando-o da insegurança inicial ao medo perturbador. O que está sendo dito aqui? Que muitos dos nossos medos, eles vêm com a gente. As nossas encarnações anteriores estão nos recônditos, né, do nosso inconsciente. Muitas vezes a gente não vai encontrar em nossas experiências aqui, desse plano, a razão do nosso medo, porque vai estar impregnado em nós quando a gente vem e traz, né, de experiências anteriores. A reencarnação é método para o espírito aprender, agir, educar-se, recuperando-se quando erra, reparando quando se compromete negativamente. Inevitável a sua ocorrência, ela funciona por automatismo da vida, impondo as cargas de uma experiência da seguinte em mecanismo natural de evolução. Inscritos os códigos de justiça na consciência individual, representando a consciência cósmica, ninguém se resigna aos imperativos, por ser fenômeno automático e imediato. Crendo ou não na reencarnação, reencarnaremos, muitas vezes. A cada ação resulta uma reação semelhante, portadora da mesma intensidade vibratória. Quando recalcado o efeito, ele assoma predominante, propiciando os estados de libertação ou sofrimento conforme seja constituído o seu campo de energia. O autodescobrimento é a terapia salutar para que sejam identificadas as causas geradoras e, ao mesmo tempo, a conscientização de quais recursos se podem utilizar para a liberação. Então, mais uma vez, ela traz aqui o tema do autoconhecimento como uma possibilidade da gente lidar com essas questões, com esses medos, né, que a gente traz. Conhecendo o fator responsável pelo medo, antepor-se-lhe-á a confiança nas causas positivas que resultarão em futuros equilíbrios de fácil aquisição. Ao lado das terapias acadêmicas, conforme a etiopatogenia do medo em cada criatura, a renovação pessoal pelo otimismo, olha as dicas, pelo otimismo, a autoestima,
O hábito das ideações elevadas, pensamentos elevados, da oração, da meditação, constituem eficientes recursos curativos para o autoencontro, a paz interior. Então, quando a gente se sente atormentado pelo medo, está claro aqui, né, que são recursos que a gente pode lançar a mão para se sentir melhor e vencendo esse inimigo, né, que é o medo. O medo é inimigo mórbido que deve ser enfrentado com naturalidade através do exercício da razão e da lógica. Entre as várias expressões de medo, ressaltam o da morte, herança atávica dos arquétipos ancestrais. Isso vem da psicologia junguiana, né? O Jung tem esse conceito de arquétipo, né? E inconsciente coletivo. Então a gente traria naturalmente, quando a gente chega aqui, esse medo da morte. Das religiões castradoras, muitas vezes as religiões usam o medo da morte como instrumento de poder, né? E controlam. Se você agir assim, eu vou te livrar, né, do pecado, você vai morrer com mais condições de ser feliz e se dar bem, né? Então as religiões, elas usam o medo da morte para controlar as pessoas, algumas. Dos cultos bárbaros, das conjunturas do desconhecido, das imagens mitológicas que desenhavam no tecido social as impressões do temor, das punições eternas para as consciências culpadas, dos horrores inomináveis que o ser humano não tem condições de digerir. O pavor da morte, às vezes, é patológico e afigura-se tão grave que a criatura se mata a fim de não aguardar a morte. Olha que sério, o medo da morte é tão forte que eu me mato para que ela não chegue sem que eu esteja preparado. Parece que não, mas acontece isso, né? Muitos casos de suicídio estão atrelados a esse pânico de morrer. Compreensivelmente, desde o momento da concepção, manifesta-se o fenômeno da transformação celular ou morte biológica. A partir do momento que nós nascemos, nós estamos morrendo. Começamos a morrer no exato instante em que nascemos. Nesse processo de transformações incessantes, chega o momento da parada final dos equipamentos biológicos e tal ocorrência é perfeitamente natural, não podendo responder pelos medos e pavores que têm sido cultivados. Não é a primeira vez que ocorre a morte do corpo, na vida e criatura da evolução dos seres. O esquecimento do fenômeno de maneira alguma pode ser considerado como desconhecido pelo espírito, que já o vivenciou antes. Um aprofundamento mental demonstra que a morte não dói, não apavora, mas o estado psicológico de cada um em relação à mesma transfere as impressões íntimas para o exterior, dando curso às manifestações aparvalhantes. Nós temos tanto medo da morte, tanto pavor tão grande, que esse medo que a gente sente torna a morte apavorante, embora ela seja um processo natural, biologicamente natural, que todos nós já vivemos outras vezes e a gente não se dá conta disso. A psicologia transpessoal, lidando com o ser psíquico, o ser espiritual, sábio em processo de evolução, entrando no corpo, reencarnação, e dele saindo, desencarnação. Da mesma forma que o corpo se utiliza de roupas que são necessárias e dispensáveis conforme as ocasiões. O simples hábito de dormir, quando se mergulha na inconsciência relativa, é uma experiência de morte que deve servir de padrão comparativo para o fim do processo biológico. E aí eu pergunto, vocês têm medo de dormir? Interessante, né? A forma como ela coloca faz a gente parecer até meio pouco, né? Mas dormir eu posso, morrer não, né? Conforme o profundo considere a morte, povoando de incertezas, genes do mal, regiões punitivas ou aniquilamento, dessa forma a enfrentará. O oposto igualmente se dá. Vestindo a morte de esperança de reencontros felizes, de aspirações enobrecidas, de agradável despertar, ocorrerá o milagre da vida. O medo da morte decorre da ignorância da realidade espiritual e do apego ao transitório físico. Freud afirmava que o instinto da morte é superior ao de conservação da vida, o que é perfeitamente natural, tendo-se em vista que o corpo é fenômeno e passa, permanecendo a causa, que é a energia, que é a vida em si mesma. Nós morremos, biologicamente, nosso corpo
acaba, mas quem nós somos, em verdade, nosso espírito é imortal e ele continua. Mas a gente não reflete sobre isso, né? E deixa o medo de perder esse glória carnal ser mais forte, né? Do que a coragem de enfrentar o mundo que a gente diz que acredita que existe, né? A psicoterapia preventiva, como curadora para o medo da morte, propõe uma conduta harmônica com os níveis superiores de consciência desperta, lúcida, avançando para a transcendência do eu, até culminar na identificação com a cósmica. Pensar e agir bem, amar e amar-se, servir como forma de ser feliz, vincular-se à fonte da vida perene, causal e terminal, meditar, beneficiando-se com o autodescobrimento e tornando-se um agente de esperança e de paz, eis como viver sem morrer e morrer para perpetuar a vida. Com essa leitura, eu quero deixar aqui então um recado de esperança, um recado de amor, um recado de alento, para que a gente, ao pensar em todas as pessoas, os nossos afetos, né, os nossos amigos, nossos parentes, tantos espíritos nossos que já estão em outro plano, a gente pense neles com essa esperança, com esse alento que a gente está vendo que é possível. E que quando a gente for para chegar, né, para encarar a nossa hora, a gente se lembre disso também. Que a gente consiga ir aos poucos, desapegando, se desprendendo desse medo da morte. Porque essa é uma forma de a gente ser mais feliz enquanto a gente está aqui. Né? Esse medo que nos paralisa, esse medo que nos inquieta, quanto mais a gente olhar para ele de frente, quanto mais a gente se dispuser a se conhecer e a refletir sobre isso, melhor vai ser para nós. Muito obrigada, boa noite a todos. Pessoal, só um comentário que eu ouvi a respeito do Divaldo, que eu acho bem coerente aqui, a respeito de uma das viagens que ele fez ao exterior, acho que para Guatemala, que ele havia uma palestra marcada. Ele disse que passou muito mal na viagem e que chegando no país que ele ia fazer a palestra, o pessoal quis até cancelar pelo estado dele. Ele se recusou, na persistência dele, ele se recusou, falou, não, eu vou fazer a palestra, e parece que ele precisou até de ambulância, socorro, para ir no hotel, e que chegando no hotel, no horário que ele estava descansando, diz que a mentora dele, Joana de Ângeles, comentou com ele, falou, se prepara, porque depois da palestra você ainda vai escrever um livro. E que ele, né, retrucou, falou, não, você está louca? Eu estou 90% morto. Aí ela ainda comentou, falou, não, mas eu estou 100% morto e a gente vai escrever esse livro. Então eu achei assim bem interessante e mostra a persistência dele, né? Mostra a força que ele tem. E agradecendo ao Pai pela tranquilidade dessa noite, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo a chuva que molha a nossa terra, agradecendo a paz, a tranquilidade. Vamos pedir ao Pai que nos oriente, que coloque em nossos corações o firme propósito da reforma íntima, que coloque em nossos corações a paz, a vontade de seguir os exemplos que nos são dados, aqueles que estão bem próximos de nós, que às vezes a gente passa por despercebido, que nós possamos sempre estar orientados com a reforma íntima necessária para a nossa evolução. Que nossa Mãe Maria nos oriente, nos guarde, esteja sempre ao nosso lado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que nosso Pai esteja sempre ao nosso lado, nos orientando. E para que vocês, amanhã nós vamos ter a Casa Maria de Nazaré com Juliano Lise, que vai falar sobre Ivone do Amaral Pereira. Muitos de nós conhecem a obra de Ivone, muitos
não conhecem. Ivone é uma ilustre desconhecida, então vamos conhecer Ivone. E para que vocês tenham também uma pequena amostra do que vai ter na quarta-feira, o Marco Aurélio vai falar para nós sobre a vida de Francisco Valdomiro Lores, nós vamos chamá-lo para ler uma poesia, um soneto que ele recebeu agora sobre o dia de hoje, o dia de finados. Boa noite a todos. Eu já conheci essa poesia aqui, chama-se Eterno Enigma. Ela é do espírito Índio do Prado. Eu não sei o médium, mas o espírito é Índio do Prado. E ela foi musicada por Tarcísio Lima, que é um grupo que canta essa música, tem no YouTube a versão musicada dessa poesia. Chama-se Eterno Enigma e tem muito a ver com o que a Mendes falou. Até a pessoa falava, nossa, tem que eu recebi. E ela diz o seguinte: se vida é ter a gente, a alma retida no cárcere do corpo, de tal sorte que a ele fique assim sempre rendida, então vida não é vida, é morte. Se morte é o eximir-se a alma do forte grilhão da carne, alando-se em seguida para o alto céu, num rápido transporte, então morte não é morte, é vida. Se vida é da alma, a escravidão que a humilha, treva que a envolve, a estrada que palmilha. Se morte é a mutação da sua sorte, é a volta sua à luz perdida, por que esse apego que se tem à vida? Por que esse medo que se tem na morte? Linda poesia, né? Muito obrigado, uma boa noite.